Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 9, está escrito o seguinte: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Eu vou reler este versículo. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. E Jesus, bem alto, igreja. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Amém? Você crê nesta palavra? Você acreditou mesmo de verdade? Olha, tem coisas aqui que é realmente de ficar pensando. Primeiro, está dizendo que um homem ressuscitou no domingo e que apareceu primeiro para uma mulher da qual ele tinha expulsado 7 demônios. Pastor, como é que pode 7 demônios numa pessoa? Como é que pode alguém ressuscitar? Bom, não importa, está escrito aqui. Você acredita sim ou não? Acredita? Você crê que é a palavra de Deus e isso é a verdade? Então desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra. Você está aplaudindo a verdade. Pode aplaudir com fé. Enquanto você aplaude, abre a tua boca também. Não fica acanhado nem acanhado e diga glória a Deus. Isso, continua aplaudindo e repete com a tua voz este louvor. Diga glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome. Isso, dá glória, glória, glória. Senhor Deus e Pai, nós vamos pregar a tua palavra aqui nesta igreja agora. E eu sei que o Senhor tem um objetivo nesta noite. Eu sei que esta mensagem vai produzir um resultado que o teu Espírito Santo está desejando. Então, Senhor, use os nossos lábios agora e fala através da nossa boca e faça a obra que o Senhor deseja fazer agora, para que o teu nome seja glorificado e o Senhor atinja o objetivo desejado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, igreja. Quando a gente lê um versículo como este, e eu quero chamar a atenção para a personagem que foi citada, no caso Maria Madalena, nós sabemos pouquíssimas coisas a respeito dela, de Maria Madalena. Esta Maria Madalena está sendo citada por causa desse testemunho em função da grande importância que ela vai adquirir na história bíblica. E para localizar bem a personagem, o Evangelho diz a Maria Madalena, porque lá tinha muita Maria, a Madalena, para não ficar dúvida nenhuma, aquela que Jesus tinha expulsado 7 demônios. É só isso que o Evangelho diz. Sabemos que ela tinha 7 demônios. Sabemos que Maria Madalena era uma mulher possessa. Então agora nós vamos tentar descobrir mais a respeito desta mulher, como que ela vivia, como que ela era e o que aconteceu neste encontro. E nós vamos contar com a ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus para que isso aconteça. Pastor, por que não deram mais detalhes? Já que Maria Madalena se tornaria uma personagem tão importante, por que não deram um ênfase maior para a libertação dela? Estão só citando que ela tinha 7 demônios, como se não fosse nada. Nós queremos saber mais. Sabe o que acontece? A resposta está aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 25. O último versículo do Evangelho de João diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita,
Cuido, disse João, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E ele encerra dizendo, amém. Olha, Jesus fez muita coisa. Jesus fez muitos milagres que não estão relacionados aqui. Porque ele pegava uma multidão assim de pessoas e fazia cura instantânea, mas é assim de monte, por atacado, entendeu? Quando você pega um ou outro milagre isolado aqui no Evangelho, a coisa bem descrita, é porque os apóstolos, na hora de narrar o acontecimento, se lembraram, porque aquilo marcou mais. Porém, no meio da multidão, Jesus fazia milagres assim de tonelada. Era uma coisa impressionante. Todo mundo recebia bênçãos, todo mundo recebia milagres, e era uma coisa trivial. Era um arroz com feijão. Onde Jesus estava presente, o milagre acontecia. Aqui nesta igreja, nós temos uma multidão de pessoas. E o Senhor Jesus, o mesmo de 2000 anos atrás, Ele está presente neste lugar. E o arroz com feijão continua. Vai ser servido aqui um banquete e Jesus vai continuar fazendo milagre por atacado. Jesus vai continuar curando em quantidade enquanto a palavra é pregada. Jesus vai continuar expulsando demônios. Jesus vai continuar retirando impedimentos, libertando vidas e fazendo a sua obra. É uma coisa corriqueira. Onde Jesus está presente, o milagre acontece. A Maria Madalena foi uma dessas, que estava lá na multidão. Aconteceu de ter muita gente endemoninhada. Ela era uma delas. Por isso que não houve um relato muito detalhado. Como ela ficou uma personagem depois muito importante, então se lembrará, ela tinha 7 demônios. Lembra quando Jesus expulsou os 7 demônios dela? Então nós vamos entrar nesse aspecto. Então, como que era a vida de Maria Madalena? Maria Madalena era uma mulher prostituta, muito bonita, e ela ganhava vida se vendendo, se alugando, melhor dizendo, por um período de horas para qualquer homem que quisesse. Maria Madalena era uma prostituta assumida, uma mulher da cidade, e ela recebia todo tipo de gente. Ela recebia soldados romanos, centuriões romanos, políticos, membros do Sinédrio. Ela recebia pessoas da alta sociedade. Ela recebia cobradores de impostos, publicanos. Ela não escolhia. Tinha dinheiro para pagar, ela prestava serviços e se prostituía. E ela ganhava muito dinheiro por causa disso. Tinha uma situação financeira bastante razoável, porque era uma mulher muito bonita. Muito bem. Apesar dela ter dinheiro, de ter uma vida aparentemente feliz, conhecer muita gente, Maria Madalena, na verdade, não era essa pessoa que aparentava. Porque no fundo, ela era uma mulher recalcada, amargurada, que se autodesprezava. Por quê? Porque todo mundo a desprezava também. Por ela ser uma prostituta, a família não gostava dela, a sociedade a repudiava, ela não tinha amigos ou amigas de verdade, a não ser pessoas do mesmo nível que ela não tinha relação profunda com ninguém, não havia relação sentimental com ninguém, ela não tinha família, ou seja, um marido, porque qual marido que vai querer ter uma mulher, uma esposa prostituta? E eu acredito até que Maria Madalena não tinha nem filhos. Pelo contrário, devido à profissão que ela exercia, quando ela ficava grávida, ela procurava uma mulher que abortava, uma parteira, e induzia um aborto, pode ter certeza, porque ela não podia perder meses de trabalho. Ela vivia daquilo, era procurada por políticos, por todo mundo. Mas era uma mulher triste, uma mulher vazia. Maria Madalena, por aquilo que nós lemos aqui nesse versículo, ela não era usada apenas pelos homens, ela era usada também pelo diabo. Se já não fosse pouca coisa uma mulher ser usada pelos homens, porque os homens a procuravam somente naquele momento, e usavam e jogavam fora como se fosse um bagaço de laranja,
Como se não bastasse ela ser usada pelos homens, ela era usada também pelos demônios. 7 demônios usavam o corpo de Maria Madalena. E ela, então, era uma prisioneira de Satanás, uma prisioneira de espíritos maus. E uma pessoa nessa situação, como que é a sua vida espiritual? É uma vida de escuridão. Olha, a pessoa possessa, a pessoa perturbada, e Maria Madalena tinha 7 demônios, a pessoa só pensa em morrer. O tempo todo tem pesadelos. À noite, ela não consegue dormir. No escuro, ela enxerga vultos, escuta barulhos estranhos, ouve vozes. Ela tem medo. E quando ela está sozinha, ela chora muito. A pessoa perturbada, a pessoa quando tem um encosto, quando tem um espírito mau, é uma pessoa que só pensa em se matar. Então, naquelas horas que Maria Madalena se sentia solitária, quando aquele vazio a tragava, quando ela se via engolida por tanta solidão, ela pensava: por que eu não morro? Por que isso não acaba logo? Isso é vida. Mesmo ela tendo boas roupas, bons perfumes, uma boa casa para morar e muito relacionamento social, ela era uma mulher sozinha, vazia, pobre e miserável. Maria Madalena chorava escondida porque ela queria mesmo, de verdade, morrer. Era uma ideia fixa que os demônios lhe passavam. Olha, preste atenção, não é só uma prostituta que está sujeita a isso. Qualquer pessoa perturbada, oprimida, acaba tendo esses reflexos. A pessoa não tem mais vontade de viver, a pessoa não tem ânimo para fazer nada, a pessoa fica querendo morrer, a vida é vazia, ela pode ganhar dinheiro, pode comprar as coisas, mas aquilo não satisfaz. A pessoa tem dificuldade para dormir, sofre com insônia, sofre com pesadelos. E Maria Madalena era altamente perturbada, tinha 7 demônios. Pastor, como é que pode uma pessoa ter 7 demônios? Ela pode ter até uma legião, ela pode ter 12.000 demônios, ela pode ter 144.000 demônios. Pastor, mas como é que pode? Olha, Deus não precisa de um grande espaço para jogar os demônios no inferno. E os demônios, por sua vez, não precisam de muito espaço para se alojarem. Porque como o demônio, ele é um ser espiritual, ele não tem massa. Você sabe que uma lei de física diz o seguinte: 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu estou aqui. Se alguém quiser ficar exatamente nesse lugar que eu estou, se você vier aqui, e quiser realmente ficar exatamente aqui, ou você me empurra e toma o meu lugar, ou eu vou continuar te empurrando e você não entra nesse lugar. Porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas como um demônio não tem corpo, pode ficar no mesmo lugar quantos demônios quiserem, um em cima do outro. Eles não têm massa, eles são espírito. Então eles podem ocupar o mesmo lugar, mas centenas de vezes, milhares de vezes, infinitamente, porque eles não ocupam espaço nenhum. Maria Madalena, uma só pessoa, carregava 7 demônios. Como que essa mulher ficou perturbada desse jeito? Por causa da vida que ela levava. E ela foi dando brecha, e os demônios encontraram um corpo onde podiam fazer as coisas mais erradas possíveis, porque ela se prestava para aquilo. Maria Madalena, então, era usada pelos homens e usada pelos demônios. Imagina, o corpo dela, ela alugava por dinheiro, mas o seu espírito tinha sido vendido por nada. Ela se tornou escrava sem receber nenhum pagamento. O demônio se apoderou do seu corpo e ela servia de montaria para Satanás. E o demônio chamava outros espíritos: olha, vem para cá,
vamos ficar nessa mulher, vamos habitar dentro dela. E os demônios foram chegando e ela ficou possuída por 7 demônios. Um dia Maria Madalena estava passando pela cidade e ela viu uma grande multidão. E curiosa, foi ver o que estava acontecendo. Movimentar um pouquinho o seu dia, o que será que é? E quando ela chegou na multidão, ela viu um homem que falava com as pessoas. E a voz daquele homem era uma voz diferente. E o que aquele homem dizia, Maria Madalena nunca tinha escutado na boca de ninguém. As palavras que aquele homem estava falando, e os evangelhos nem registraram isso, eram palavras que falavam fundo no coração de Maria Madalena. E ela foi se sentindo atraída por aquele homem que ela estava vendo pela primeira vez. E ela ficou sabendo que aquele homem era Jesus. Então ela continuou ouvindo o que aquele homem falava e viu quão diferente ele era de todos os homens que ela já havia servido. Maria Madalena viu que aquele homem era totalmente diferente de todos os homens que ela já tinha conhecido na vida. E olha que ela conheceu muito homem, ela conheceu gente de todo tipo, mas igual aquele homem, ela nunca tinha visto ninguém. E ela começou a se sentir atraída pelas palavras que ele dizia, e ela, sem perceber, foi varando a multidão e foi se aproximando dele. Estava para acontecer um encontro, e ela não fazia ideia do que iria acontecer, mas ela ia na direção daquele homem que falava, e o homem continuava falando. Quando ela se aproximou, aqueles demônios que habitavam em Maria Madalena deram um grito de terror. Maria Madalena foi jogada no chão violentamente, rangendo os dentes, gritando, engravinhando os dedos, as unhas, e começou a rastejar no chão. A multidão que prestava atenção no Senhor Jesus agora ficou apavorada, porque manifestou um demônio ali no meio, e não era só um demônio, eram muitos demônios. E a multidão abriu aquela clareira em volta de Maria Madalena, que ia rastejando no chão. E o Senhor Jesus parou o que ele estava falando e se aproximou desta mulher caída, possessa, perturbada. E o Senhor Jesus deu ordem para que todos os demônios saíssem. Nós não sabemos se Jesus foi dizendo, sai o primeiro, sai o segundo, sai o terceiro, ou saiam 7, se Jesus já discerniu ali que tinham 7 espíritos maus, e já deu uma ordem direta para os 7. Eu sei que todo mundo ficou sabendo que aquela mulher tinha 7 demônios. E Jesus então deu ordem para que todos eles saíssem. E os demônios deram um grito final e a mulher caiu no chão desfalecida. O Senhor Jesus segurou na sua mão e a levantou. E quando Maria Madalena voltou a abrir os olhos, ela viu aquele homem face a face. Aquele homem que a olhava de uma maneira que nenhum outro homem havia olhado para ela. Todos os homens a cobiçavam pela sua beleza, pelo seu corpo, e queriam usá-la. Mas ela estava vendo no olhar daquele homem um amor que ela nunca tinha conhecido em toda a sua vida, porque Maria Madalena só conhecia o amor carnal, o amor interesseiro, e ela está vendo agora um homem que olha para ela e não está interessado no seu corpo, no seu físico, que não está querendo levá-la para a cama. Um homem diferente. Maria Madalena se levanta e vê aquele homem que olha para ela meigamente e se retira e vai andando. A multidão vai andando atrás do Senhor Jesus, e a Maria Madalena fica sem entender direito o que foi que aconteceu com ela. Mas ela se sente leve, aquele peso que ela carregava, aquela opressão que ela sentia,
aquilo lá mudou, aquela vontade de morrer, aquilo tinha desaparecido. Maria Madalena está experimentando uma sensação nova, que ela nunca havia sentido em toda a sua vida. Jesus continua caminhando, a multidão foi atrás, ela está aqui parada, analisando o que foi que aconteceu comigo. Ela não sabia direito o que era, mas uma coisa ela teve certeza naquela hora: nunca mais em toda a sua vida ela queria viver longe daquele homem. Ela tinha que segui-lo, ver para onde ele ia, o que ele ia fazer. Ela sabia que para ser feliz ela precisava seguir aquele homem. E Maria Madalena foi seguindo e continuou vindo, sentindo uma paz que nunca havia sentido em seu coração, se valorizando pela primeira vez como ser humano. Ela então continua acompanhando, e acontece aí um outro encontro de um homem chamado Simão, que era leproso e que, feliz da vida, diz assim para o Senhor Jesus: Senhor, venha jantar na minha casa. E Jesus diz: eu irei. E Maria Madalena ouviu aquele convite, e viu quando Jesus entrou na casa daquele homem, que era um homem rico, um fariseu, um homem religioso. Então Maria Madalena vai correndo para a sua casa, ela vai lá, e ela começa a procurar dentro de casa os vidros de perfume que ela tinha, porque como prostituta ela se perfumava muito, ela tinha muitos perfumes em casa. E ela pegou um vaso de alabastro. Não é um vaso feito de pedra, é um vaso caro, porque ele é esculpido na pedra, não é um vaso moldado na argila, você entende? É um vaso caro, que tinha um perfume caro. E ela pega o melhor perfume que ela tinha e vai correndo para a casa de Simão leproso, onde Jesus está jantando. E ela resolve entrar naquela casa, mesmo sem ser convidada. E quando ela chega, vê o mesmo homem à mesa, jantando com Simão o leproso, sem qualquer constrangimento. Maria Madalena dá a volta por detrás do Senhor Jesus, e as mesas que eram usadas naquela época não eram mesas com pés, eram mesas baixinhas, com aproximadamente essa altura, onde as pessoas se deitavam no chão, apoiando-se em almofadas. E ela dá a volta por detrás, e os pés do Senhor Jesus estão estendidos aqui. Então ela chega por detrás do Senhor Jesus e começa a chorar nos seus pés. Ela não se apresentou, ela não falou mais nada, ela começa a chorar nos pés daquele homem e começa a beijar os seus pés, e chora tanto nos pés daquele homem que ela nem conhecia direito. Ela está tão feliz, tão agradecida, que ela começa a regar os seus pés com as lágrimas. Quando ela vê que os pés do Senhor Jesus estão completamente banhados de lágrimas, ela começa a enxugar os seus pés usando os seus próprios cabelos. Quero que você confira isso comigo, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Veja aqui, a partir do versículo 38, o que eu estou falando. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Ela pegava aquele perfume caríssimo que ela, sabe, aquele perfume que ela usava para agradar os homens. Ela passa a usar aquele perfume para agradar um único homem. E começa a derramar o perfume nos pés do Senhor Jesus, chora e beija e enxuga com seus cabelos e derrama mais perfume ainda. Esta mulher está fazendo uma coisa sem permissão, sem autorização, e uma coisa que provavelmente vai escandalizar o dono daquela casa. Simão, o leproso, o fariseu, pertencia a uma religião que achava que todo mundo ia para o inferno e só a religião dele é que salvava. Ele achava que todo mundo iria para o inferno e só eles, os fariseus, seriam salvos. Quando Simão, o fariseu, vê
aquela mulher nos pés de Jesus, ele sabe quem é a mulher. Maria Madalena era conhecida. Agora ele conhece só de vista, ou conhece porque tinha ido lá, ou conhece porque frequentou? A verdade é que ele conhece aquela mulher. Veja comigo o versículo 39. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Além de escandalizar o dono da casa, Simão, o fariseu, julgou a mulher uma pecadora e julgou também o próprio Senhor Jesus. Porque os fariseus gostam de julgar mesmo. O fariseu gosta de acusar. Só ele é santo, ninguém presta. Então aquela mulher é uma pecadora, e esse Jesus aí, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Ele não é profeta coisa nenhuma, porque se ele fosse profeta, ele não ia deixar uma mulher de lábios impuros, uma mulher pecadora como essa, beijando os seus pés. Ele não sabe que essa mulher não vale nada, ele não sabe que essa mulher não presta, ele não é profeta não. Ele julgou o Senhor Jesus, escandalizou o homem, o dono da casa. E ele, por causa disso, julgou duas pessoas, a Madalena e Jesus. Jesus, porém, versículo 40 diz o seguinte: e respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. O fariseu não é um hipócrita mesmo? Dize-a, mestre. Ele estava duvidando que Jesus era profeta. Ele estava pensando: esse homem não é profeta coisa nenhuma, ele nem sabe que essa mulher é uma pecadora, está beijando seu pé. Aí Jesus, né? Ô Simão, queria te perguntar uma coisa. Dize a mestre. Olha que cara de pau, que mentiroso, que cínico, que hipócrita. O fariseu é cínico, todo fariseu é cínico. Todo fariseu, ele age desse jeito, ele tem duas caras. Uma coisa no coração e outra na boca. Ele não tem uma coisa só. E Jesus disse que o homem de Deus, a mulher de Deus, que a sua boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o fariseu, ele não combina a boca com o que está no coração, porque os seus lábios é que são falsos. Ele está julgando os lábios de Maria Madalena, mas os lábios que não prestam são os dele. Ele sim que tem lábios pecadores. Aquela mulher também, mas ele achava que era só ela. E aqui está provado que ele é um hipócrita, um mentiroso, um cínico. Puxa, dize a mestre, é um cara de pau. Mas acompanhe aqui a conversa. Jesus conta a história. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Jesus está falando: olha, um credor tem 2 devedores, um deve 50 dinheiros, outro deve 500 dinheiros. Nenhum dos dois pode pagar a dívida. Então o credor resolveu perdoar a ambos. Qual dos dois amará mais o credor? E Simão, o leproso, responde: eu tenho que para mim é aquele que devia mais. E Jesus disse: julgaste bem, disseste bem. Simão, você está vendo esta mulher aí beijando os meus pés? Chorando nos meus pés, derramando perfume nos meus pés? Está vendo essa mulher, Simão? Aí o Simão: qual? Essa daí, Simão. Ah, essa daí, sim, estou vendo, o que tem? Pois é, Simão, eu entrei aqui na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Eu andei hoje por toda a Galileia o dia inteiro, nessas areias poeirentas, andei pelas estradas, os meus pés estavam encardidos, pegando fogo, os meus pés estavam inchados de tanto que eu andei. Simão, você não sabe que é costume no nosso povo, quando um convidado entra, você servir uma bacia com água para ele lavar os pés. Simão, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Mas esta mulher, desde que entrou, tem regado os meus pés com as suas lágrimas
e tem enxugado com seus próprios cabelos. Simão já ficou meio assim, porque ele viu que ia vir chumbo grosso para cima dele. Ele já ficou com o pé atrás. Simão, você está vendo essa mulher? Olha, você não me deu água, você preparou uma mesa aqui, mas você não pensou no meu conforto. Nem um pouco de água você me deu. Mas ela está tirando a água das suas lágrimas. Ela está se derretendo em lágrimas, lavando os meus pés e enxugando com seus cabelos. Aqui eu quero dizer uma coisa, mas eu vou dizer mais para o final. Espero não esquecer depois, a respeito desse assunto do cabelo, enxugar com o cabelo e regar os pés com a lágrima. Muito bem. Jesus ainda disse para Simão: Simão, é costume no nosso povo, quando chega alguém querido, uma pessoa querida, é nosso costume dar um beijo, um ósculo. Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu um ósculo, você não me beijou. Mas esta mulher, Simão, desde o primeiro momento em que entrou, ela não tem cessado de beijar os meus pés, tem beijado o tempo todo. E Simão, depois que a gente recebe água nos pés, depois que a gente recebe o ósculo, é nosso costume oferecer um perfume, um unguento, sabe, antes do jantar, para perfumar. E você não me deu nem um pouquinho de perfume, e essa mulher tem derramado esse unguento precioso nos meus pés. Simão, você não fez nada disso por mim, e essa mulher não tem parado de fazer isso. Veja o que diz aqui, o versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E é verdade, igreja. Uma pessoa que às vezes cresce dentro da igreja, ela acaba achando que é salva. Ela se julga melhor do que os outros que foram lá para o mundo, que experimentaram o mundo, e acaba julgando as outras pessoas. A pessoa que anda muito certinho, que nunca fez coisas erradas ou fez coisas mínimas, ela acha que é santa, ela acha que vai para o céu. Eu li uma declaração de um sambista de 96 anos de idade, que disse o seguinte: se eu vou para o céu, lógico que eu vou. Eu tenho 96 anos de idade e nunca fiz mal para ninguém. Quer dizer, a pessoa que age mais ou menos direito, ela acha que tem o direito de ir para o céu. Esse sambista de 96 anos, ele está certo que ele vai para o céu. Eu nunca fiz mal para ninguém. Quer dizer, a pessoa que se acha boa, ela precisa de Deus? Não. Essa pessoa, ela se acha merecedora de ir para o céu. Mas aquele pecador, aquela pessoa que pecou mesmo, que sabe que entristeceu a Deus, que aprontou aí fora, pintou e bordou, mas teve um momento da sua vida que a pessoa caiu naquele vazio, naquela solidão, teve um encontro com Jesus. Então, diante de Jesus, o que esse pecador faz? Ele não fica dizendo: Senhor, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, eu vou para o céu porque eu mereço. Mas aquele pecador, ele chora na presença do Senhor. Ele sabe que só tem uma chance de ir para o céu, se Jesus desejar salvar a sua alma. Hoje, meu amigo, eu não quero que você seja daquelas pessoas que dizem: olha, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço coisa errada, eu sou uma pessoa direita, eu ando direitinho, eu não prejudico ninguém, essa é a minha religião. Eu espero que você não seja esse tipo de pessoa, mas eu quero que você seja aquela pessoa que, apesar de ter pecados, ou ainda que sejam poucos pecados, você diga: eu não dependo da minha justiça para ser salvo, mas eu dependo do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Não importa quantos pecados eu tenho, eu serei salvo não pela minha justiça, mas pela justiça de Cristo. É esta pessoa que Jesus quer. Eu não sei quantos pecados você tem, mas nenhuma obra sua de bondade, caridade ou justiça pode perdoar esse único pecado. Se você tiver só um pecadinho desse tamanhinho,
Que alguém diga, isso é bobagem, não esquenta a cabeça. Você vai para o inferno por causa desse pecadinho pequenininho. Você vai falar, puxa, mas eu estou aqui no inferno. Aquele lá foi traficante, assassino, ladrão, adúltero, mentiroso. Aquele mereceu vir para o inferno. Mas eu com esse pecadinho de nada vim parar aqui no inferno? Pois é, com esse pecadinho de nada você vai para o inferno. Porque na lei de Deus, tanto faz se você contou uma mentirinha desse tamanho, ou se você deu um tiro na cabeça de alguém. Qualquer pecado condena, e a palavra diz, a alma que pecar, essa morrerá. Na justiça de Deus, qualquer pecado manda a pessoa para o inferno. Mas na justiça do Senhor Jesus, todos os pecados, não importa quais sejam, são lavados pelo seu sangue puro e precioso, que foi vertido na cruz do Calvário. Não importa quantos pecados você tenha, só Jesus pode perdoar pecados. Atenção, eu vou repetir. Só Jesus pode perdoar pecados. Não vai na conversa do padre que diz, eu te absolvo. Você vai fazer companhia para ele lá no inferno. Seu padre, o senhor me absolveu e eu vim para o inferno, mas em compensação o senhor está aqui também. Pois é, meu filho, o Papa me absolveu, mas não adiantou nada. Pois é, nem Papa, nem padre, nem bispo, nem cardeal, o único que pode perdoar pecados é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando uma pessoa reconhece isso, ela sabe que ela é salva por causa da obra de Jesus. Ela fica agradecida a Jesus. Fica ou não fica? Lógico, você sabe que você vai para o céu, não porque você merece, mas porque Cristo fez essa obra na sua vida. Então você acaba agradecendo para Jesus. Jesus falou, olha, Simão, eu perdoo os pecados desta mulher, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. É lógico. Irmã, você me deve 100 mil reais. Você me deve 10 reais. Tá bom? Só que você não pode pagar e ela não pode pagar. Aí eu falo, eu já vi que eu não vou receber de nenhum dos dois, eu não vou mais esquentar a cabeça. Ó, não precisa mais me pagar, viu? Vem cá. Vem cá. Aqueles 10 reais lá que você me deve, esquece, tá? Eu nem fico animado. Ah, grande coisa. 10 reais. Tá bom, obrigado. Agora eu chamo essa daqui que não está nem dormindo à noite. Vem cá. Ela não dorme à noite. Ah, eu devo 100 mil reais. Devo 100 mil reais. Eu vou perder a casa, eu vou perder tudo. Eu vou perder o carro, vou perder o telefone, vou perder tudo que eu tenho. 100 mil reais. Não está nem dormindo, tadinha. Não tem nem como pagar. Então faz o seguinte. Esquece os 100 mil reais. Está perdoada. Tá bom? Obrigado, Deus lhe pague. Ficou feliz? Tem que dar pulo desse tamanho. Opa! É que ela não deve de verdade. Se devesse, você ia ver. Ela ia me carregar no colo aqui. É ou não é? Então, a pessoa que deve muito e é perdoada, ela fica mais agradecida. Amados, olha, eu vou dizer, viu? Eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo muito, amo demais, porque eu sei da minha vida e do meu passado. Eu sei o que eu aprontei e o que eu fiz. E apesar de tudo isso, um dia também eu tive um encontro poderoso com Jesus Cristo. Ele perdoou todos os meus pecados, perdoou todas as minhas dívidas e falou, está perdoado. Eu falei, é mesmo? Estou até hoje falando nisso. Estou até hoje contando para todo mundo que ele me perdoou, que ele não exige mais a minha dívida, eu estou perdoado. Por isso que a gente que é muito perdoado, muito ama. Versículo 48, estamos em Lucas capítulo 7, versículo 48. E disse a ela, a mulher agora, hein? A mulher está lá chorando, soluçando, regando seus pés com lágrimas, beijando, enxugando com os cabelos, derramando um unguento precioso. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Poxa, quem é este? E olha, Jesus nem tinha morrido na cruz ainda, hein?
Isso foi antes de morrer na cruz, ele já estava perdoando pecados. E o melhor, ele já estava salvando também. Veja o versículo 50. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então preste atenção como é que foi o processo da Maria Madalena. Primeiro, uma mulher sobrecarregada, infeliz, perturbada, possessa com 7 demônios, tem um encontro com Jesus. Primeiro, o encontro com Jesus, e é libertada. Tá certo? O que foi isso? A bênção da libertação. Ela viu que Jesus proporcionou para ela um benefício que já fez o seu coração altamente agradecido. Mas apesar disso, Maria Madalena ainda não tinha sido salva. Preste atenção. Eu fico arrepiado quando vejo que a pessoa está frequentando a Paz e Vida, fazendo a campanha de 7 semanas de oração, recebe a bênção, fica agradecida e não volta mais. Isso me apavora, porque mostra que a pessoa teve um encontro com Jesus, recebeu um benefício de Jesus, que foi a bênção, seja qual for, a cura, a libertação, a prosperidade, a solução do problema, recebeu a bênção e foi embora, porque tudo que a pessoa queria era a bênção. Só a bênção. Maria Madalena recebeu a bênção quando ela caiu possessa na frente de Jesus e ele expulsou os 7 demônios. Ela recebeu a bênção, mas só a bênção não era suficiente. Ela queria também o abençoador. Ela queria aquele homem. Ela continuou seguindo Jesus e foi até os seus pés e chorou. Onde que ela recebeu a bênção da salvação? Somente aqui. Antes ela não era salva. Antes era uma mulher abençoada, mas não era salva. Se Maria Madalena não tivesse vindo aqui chorar nos pés de Jesus, ela ia para o inferno do mesmo jeito. Os demônios não estavam mais nela, provavelmente iriam voltar depois, porque Jesus disse que os demônios sempre voltam. Provavelmente ela se tornaria mais tarde novamente possessa, mas ela não parou ali. Ela não confiou só na bênção, ela foi atrás do abençoador. E ela conquista a salvação aqui. E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Foi aqui que Maria Madalena foi salva. O que adianta? Pensa bem. Você vem aqui para a igreja porque está com a perna dura. Vou fazer uma campanha para Jesus curar essa perna, que eu tive um derrame, ela ficou dura. Vou fazer a campanha. Aí você faz a campanha, começa a vir, 7 vezes, 7 domingos. Aí você recebe a bênção. Puxa, Jesus me curou. Olha, minha perna está boa, olha como eu estou bem. Aí você vai para casa e não volta nunca mais, porque o que você queria era a cura da perna. E está andando bem, resolveu o problema, está curado. Agora, veja que tristeza. Com as 2 pernas boas, você vai para o inferno. O que adiantou? E o que é pior, teve até um encontro com Jesus, mas não conquistou a bênção da salvação. Porém, hoje, aqui neste lugar, eu quero que você faça igual a Maria Madalena. Tudo bem, Jesus vai te curar, te abençoar, te libertar, mas o que Ele quer fazer mesmo é salvar a tua alma e perdoar todos os teus pecados. Ele quer que você vá hoje para casa, vá salva e vá em paz. Jesus não tem outro objetivo na vida. Foi assim que Maria Madalena, que teve um encontro real com Jesus, foi libertada e salva. E de uma mulher prostituta, ela vai se tornar agora uma mulher de Deus. Veja comigo aqui no capítulo 8 de Lucas mesmo. Agora vamos correr, hein, igreja? Quero que você acompanhe comigo rapidamente. Vamos correr. Veja que Maria Madalena, ela depois daquele jantar na casa de Simão, ela continuou seguindo Jesus, e de perto. Capítulo 8 diz assim: e aconteceu depois disso,
que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Bom, é o máximo que a gente sabe dela, que ela era endemoniada. Mas saíram os demônios, e o que ela fez? Continuou seguindo Jesus. Ah, Jesus, você está indo para outra cidade? Eu vou também. Ah, o senhor vai para lá? Eu também vou. Ela voltou para o muro da cidade, ela voltou para o ponto que ela tinha, ela voltou para a velha vida, ela foi salva. Como que ela vai voltar para a velha vida se ela não é mais aquela Madalena? Ela falou, não, agora não. Os homens que me desculpem, se tiver alguém precisando de mim, eu não posso fazer mais nada, porque agora quem precisa de mim é o Senhor Jesus, e eu vou segui-lo por toda parte, e vou fazer por ele tudo o que eu puder. E ela começa a fazer mesmo. Veja aqui a descrição final no versículo 3, diz que além da Maria Madalena, tinha também Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Os fariseus agora vão ficar escandalizados com o pastor João Ribe. Mas o que eu posso fazer? Eu estou lendo o evangelho. Eu vou falar uma coisa agora que os fariseus vão ficar tudo arrepiados. Vão falar mal de mim, mas paciência, o fariseu ele julga, ele condena. Olha aqui uma coisa, igreja, este encontro de Maria Madalena com o Senhor Jesus provocou uma transformação na vida daquela mulher, que além dela não querer mais voltar para a velha vida, todo aquele dinheiro que ela havia ganho como prostituta, preste atenção, por isso que eu disse que vai escandalizar muitos fariseus. Ela tinha reservado muito dinheiro para a velhice. Por quê? Uma prostituta só ganha dinheiro enquanto é jovem e bonita. Quem é que sai com prostituta velha? É ou não é? Prostituta velha dá para ganhar dinheiro? Então ela faz um bom pé de meia, porque ela já não tem família, não tem amigos, não tem ninguém, é desprezada. A hora que fica velha, para não morrer de fome, se não tiver um bom pé de meia, vai morrer de fome. Maria Madalena pegou todo aquele dinheiro que ela havia guardado, e ela começou a patrocinar o Senhor Jesus e os 12 apóstolos, bancando o ministério, a pregação do evangelho, as despesas que Jesus estava tendo com estalagem, alimentação, roupa, calçado, o que precisava. Maria Madalena e mais algumas mulheres serviam Jesus com as suas fazendas, com os seus bens. Maria Madalena estava dando aquele dinheiro. Aí você diz assim, mas pastor, dinheiro de prostituição não é um dinheiro proibido de oferta? Dinheiro de prostituição é. Mas Maria Madalena não é mais prostituta, entenda isso. Preste atenção. Quando o Senhor Jesus resgatou Maria Madalena das mãos daqueles 7 demônios, Jesus salvou aquela mulher e santificou a sua vida, perdoando todos os seus pecados. Quando Jesus santificou Maria Madalena e a sua vida, Jesus santificou também tudo o que ela possuía. Então você pode ter sido bicheiro, você pode ter sido traficante, pode ter sido até bandido, até ladrão. Ah, pastor, eu roubei, olha, o que eu tenho foi porque eu agi desonestamente, mas agora eu parei, eu tive um encontro com Jesus, eu não sou mais ladrão, não sou mais enganador, não sou mais estelionatário, mas tudo que eu ganhei, olha, foi agindo daquele jeito, foi ilegalmente. Pois bem, Jesus, Ele santificou a tua vida, a tua casa e tudo o que você possui. Maria Madalena antes recebia dinheiro para se vender aos homens. Aquele dinheiro era um dinheiro sujo realmente, era um dinheiro maldito realmente, era um dinheiro feito com sofrimento, com dor, com lágrima. O diabo gostava porque aquele dinheiro era amaldiçoado. O diabo gostava porque Maria Madalena usava aquele dinheiro e não era feliz. Mas agora o diabo está recebendo o troco. Maria Madalena está dizendo para Satanás, demônio, aquele dinheiro que eu ganhava na prostituição me fazia infeliz e você me dava aquele dinheiro, demônio. Mas agora eu pego todo aquele dinheiro e eu dou para Jesus Cristo, pregar o evangelho de cidade em cidade. Esse é o troco que eu te dou, demônio. O dinheiro que servia para me destruir, agora está servindo para ganhar almas para o reino de Deus. Você sabe que teve um traficante aqui na Paz de Vida que se converteu? Tá pesada. Ele fazia química, fazia em grande quantidade. Ele era químico.
E ele se converteu, passou aí na frente e entrou na igreja para se esconder. Porque tinha 2 homens enviados de Cuiabá que vinham matá-lo aqui em São Paulo. E ele, apavorado, entrou aqui na igreja e ficou pensando: e agora? Vão me matar, vão me achar. E ele ouviu a pregação e falou o seguinte para Deus: meu Deus, se o Senhor me salvar, se o Senhor me livrar da morte, eu vou virar crente. Eu vou aceitar Jesus, eu vou dar minha vida para Jesus, mas não deixe os traficantes me matar. Não deixe eles me alcançar. Aí o celular dele toca. Toca o celular, ele atende. Fulano, pode ficar tranquilo. Os 2 traficantes que estavam indo para São Paulo para te matar, sofreram um acidente no meio da estrada e agora eles não vão mais te matar. Pode ficar sossegado. O homem se levantou na mesma hora e aceitou Jesus Cristo como Salvador. Nunca mais voltou para o crime, nunca mais voltou para o tráfico, nunca mais se tornou químico de traficante. Aí ele virou para mim e falou assim: pastor, eu tenho uma Mercedes zerinho que a Polícia Federal apreendeu. Deixa lá, né, pastor? Eu falei: que deixa lá coisa nenhuma. Mas pastor, eu comprei aquela Mercedes quando eu ganhava muito dinheiro como traficante. Eu falei: pois é, agora você vende aquela Mercedes e dá o dinheiro para o reino de Deus. Amado, o que você ganhou no passado, ainda que tenha sido uma coisa ruim que você fez, você não é mais aquela pessoa. Você não é mais aquela velha criatura. Agora você foi lavado, salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Você foi remido pelo poder de Deus. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Você se tornou servo do reino de Deus. E o que você tem também foi santificado. Coloca a serviço do reino de Deus. Vamos dar o troco para o diabo. Vamos usar isso para pregar o evangelho. Quer vingança maior do que essa? Maria Madalena se tornou então o quê? Uma mantenedora do reino de Deus. Vamos ver o que mais? Ela está em progresso espiritual. Muito bem, está sustentando o ministério de Jesus. Maria Madalena, ela segue o Senhor Jesus de cidade em cidade até aquela tarde, quando ele morreu na cruz do Calvário. Até aquela sexta-feira. Maria Madalena foi uma das pessoas que ficou ali debaixo da cruz. Veja São João capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 3 Marias estão debaixo da cruz. Uma é a mãe. A mãe de Jesus está lá. A mãe não deixaria o filho mesmo, deixaria? O filho está morrendo lá? Não, vou ficar aqui com o meu filho até o último minuto. A mãe não larga. A tia também não larga, porque a tia sabe que tem que consolar a irmã. Não é? O sobrinho dela está morrendo lá, sobrinho por parte de mãe, então ela vai ficar ali para consolar também a Maria. Essas 2 têm até a obrigação de estar debaixo da cruz. Mas quem que está lá? Maria Madalena. Maria Madalena, essa mulher resolveu seguir Jesus até o fim. Aprenda com Maria Madalena. O que foi que Jesus disse? Quem perseverar até o fim será salvo. Olha, gente, eu estou muito preocupado com pessoas que se batizam nas águas e não voltam mais na igreja. Estou muito preocupado com pessoas que fazem campanha de oração, recebem a bênção e não voltam mais para a igreja. Essas pessoas estão aí vivendo achando o quê? Que a hora que elas precisarem é só procurar Jesus? Tudo bem, a hora que precisar pode procurar, mas é só para isso que Jesus serve para você? Você está querendo usar Jesus? Maria Madalena foi usada por muitos homens, mas aquele outro homem, o homem que a libertou, o homem que a salvou, perdoou os seus pecados, o homem que lhe deu paz, Maria Madalena não quer usar não, ela quer servir. Então o que você tem que fazer? Servir Jesus até o fim da tua vida. Não adianta você servir Jesus 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí desvia, vai para o mundo e esquece. Não, querido, você vai perder a salvação. Maria Madalena, ela vai até o fim, e veja que este fim é o fim para ela. Jesus está morrendo na cruz e ela está debaixo da cruz. Ela está até o momento da morte do Senhor Jesus. Mas parou aí? Então Jesus morreu, agora vou embora. Não. Maria Madalena vai dar outra lição para você.
ela acompanhou o funeral de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 47. Ela ficou ali. Jesus morreu. Aparecem dois homens que retiram o corpo de Jesus na cruz, envolvem o corpo de Jesus numa mortalha, nos panos, nos lenços, enfaixam todo o seu corpo, jogam muito perfume no seu corpo. Muito perfume mesmo é colocado no cadáver de Jesus, que está seco, desidratado, magro. O corpo de Jesus foi ali enrolado nos panos e Maria Madalena vai acompanhar o funeral. Eu falei Marcos capítulo 15, versículo 47. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Tirou o corpo da cruz e elas foram ver até lá. Em Mateus, capítulo 27, versículo 61, a gente vê a atitude dela depois que o corpo de Jesus foi colocado dentro do sepulcro. Está escrito assim: e estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas defronte do sepulcro. Mesmo depois que acabou o funeral, elas não saíram do cemitério, não. Maria Madalena ficou sentada lá em frente do sepulcro e ficou pensando naquele homem, no homem que tinha feito aquela obra tremenda na sua vida. Ela ficou horas na frente do sepulcro, sentada. Ela não queria se separar daquele homem. Mesmo ele morto, ela continuava amando aquele homem. Era um amor que havia ultrapassado os limites da morte. Maria Madalena, que nunca teve ninguém, perdeu agora de verdade a única pessoa que ela tinha. E ela não quer sair de perto, mesmo que seja uma sepultura. Ela quer ficar junto daquele homem que ela amava tanto, mas que agora está morto. E nós vamos ver que eles são obrigados no sábado a descansar. Maria Madalena no sábado fica em casa. No primeiro dia da semana, ela chama outra Maria, a mãe de Tiago, e ela vai comprar perfume para colocar no defunto, porque ela está pensando assim: já tem 3 dias que ele morreu, e eu vou agora comprar perfume para perfumar o defunto. Eu vou pedir para abrirem a sepultura. Olha o amor dessa mulher. Ela está decidida a seguir Jesus para sempre. Então, veja aqui, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Porque o sepulcro daquela época era uma caverna cavada na rocha, com uma pedra enorme em cima, e a pessoa podia entrar dentro da sepultura para chorar o defunto e para jogar perfume no defunto. Então ela está pensando: já tem 3 dias que ele morreu, eu vou lá agora, é o primeiro dia útil da semana, é o nosso domingo. Ela fala: eu vou lá para jogar perfume no cadáver. E ela chama também a Salomé e a outra Maria, e elas vão. Vamos continuar confirmando isso. São João capítulo 20, verso 1. Vamos confirmar que mesmo depois de 3 dias que Jesus estava morto, ela não desiste de seguir o mestre. Ela vai lá, mesmo ele sendo um cadáver, ela vai ali. E no primeiro dia da semana, o nosso domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Maria Madalena ficou apavorada. Ela não sabia o que tinha acontecido. Ela entra lá dentro do sepulcro. Cadê o defunto? Não está, só a mortalha. Ela vai correndo, avisa Pedro e avisa João: roubaram o corpo de Jesus, ele não está na sepultura. João e Pedro saem correndo. João chega primeiro, mas não tem coragem de entrar na gruta onde estava o corpo. E Pedro entra. E Pedro vê lá todos os lenços, panos, tudo ali, e o corpo não está. Pedro ficou pensando: será que ele ressuscitou? Eles ficaram em dúvida e foram embora para casa, diz o Evangelho. Mas a Maria Madalena continuou ali. Ela não arredou o pé. Ela ficou chorando na porta do sepulcro. Puxa, onde que está o corpo dele? Onde puseram o seu corpo? Roubaram o corpo de Jesus. Quem que fez uma maldade dessa, esse vandalismo? Ela não sabia o que tinha acontecido.
Aí ela olha e vê 2 anjos, um assentado à cabeceira, onde estava o corpo de Jesus, e outro assentado aos pés, onde estavam os pés do cadáver. 2 anjos sentados ali. E ela olha para aqueles 2 seres, não entende direito o que está acontecendo, e os anjos perguntam: mulher, o que você está procurando? E ela responde: eu estou procurando Jesus, tiraram o corpo dele daqui, eu comprei perfume para jogar no cadáver, mas roubaram o corpo dele. Outra parte do evangelho diz que um dos anjos falou: mulher, por que você está procurando o vivente no meio dos mortos? Ora, o lugar de Jesus não é no cemitério, ele está vivo. Mas Maria Madalena está passada pela dor, pela tristeza, e ela não entende direito o que está acontecendo. E diz que de repente ela olha para trás e vê um homem. Ela não sabe quem é o homem, ela nem olha no rosto dele, está chorando. Diz o evangelho que ela pensa que é o jardineiro, o hortelão, o coveiro. Então ela fala: ô meu amigo, o senhor que toma conta aqui desse cemitério, desse sepulcro, me conta, onde puseram o corpo dele? Me fala onde está para que eu vá pegá-lo. Ela queria buscar o corpo de Jesus, o cadáver de Jesus. Fala onde que está o corpo de Jesus que eu vou pegá-lo. Mas aquele homem que estava de pé, e para quem ela não tinha olhado ainda, aquele homem diz para ela: por que você está chorando? Porque eu quero o corpo de Jesus. Aí Jesus fala: Maria. Ela sente aquele impacto e olha para o homem e ela diz: Rabone, que quer dizer mestre. E ela se lança aos pés de Jesus Cristo, e foi a primeira pessoa a ver que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Ela ficou até o fim, ali ela viu a glória de Deus. Como ela não desistiu, como ela ficou até o final, ela viu Jesus ressuscitado. Se você, olha que coisa gloriosa você está aprendendo com esta mulher, nesta série Grandes Encontros com Jesus. Se você fizer como Maria Madalena, ainda que digam que Jesus morreu, que Jesus já era, que Jesus não vai voltar coisa nenhuma, que tudo isso é lenda, é história, mas se mesmo assim você continuar na igreja, buscando, crendo, confiando, perseverando, um dia também você vai ouvir o Senhor Jesus chamando o seu nome, e você vai se lançar aos pés de Jesus Cristo, você vai ver a glória de Deus. Se você perseverar até o fim, você será salvo. Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Por que Pedro não viu? Por que João não viu? Porque eles voltaram para casa. Não acharam o corpo? Ah, tá bom, então tchau. Maria Madalena continuou ali. Ela viu porque ela perseverou, porque ela insistiu. Ela não desistiu. Aprenda com essa mulher. Que bom que nós estamos começando essa série com ela. Veja o que ela se tornou. Jesus conversou com ela e disse assim: olha, eu ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, mas vão até ali os discípulos e mande que eles se encontrem comigo na Galileia. Eu estou indo para Galileia, vou encontrar com eles ali. Jesus marcou o encontro e mandou a Maria Madalena avisar. Veja comigo, São João capítulo 20, o versículo 18, está escrito o seguinte: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Os discípulos não acreditaram. Poxa, mas espera aí, a gente ficou brigando o tempo todo para saber qual discípulo era mais amado, qual discípulo era maior, e ele aparece para essa Madalena aí. Quem que é essa Madalena? Ah, essa Madalena é aquela da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. Ela não era ninguém, não era nada. Mas quem ela se tornou? A primeira pessoa a dar a notícia mais importante que já ocorreu na história de toda a humanidade. Nunca ninguém teve a chance de dizer uma palavra dessa, e Maria Madalena estava sendo a primeira pessoa a falar para todo mundo ouvir: Jesus Cristo não está morto, Jesus Cristo ressuscitou, eu estive com ele, Jesus Cristo vive, a morte não pode detê-lo, o inferno não pode detê-lo, Jesus ressuscitou.
Foi a primeira pessoa a dar essa mensagem para o mundo. Jesus vai fazer coisas na tua vida. Eu sei que você tem vivido uma vida vazia. Eu sei que o diabo tem te escravizado. Eu sei que você tem pensado até em morrer, em desaparecer, em sumir. Eu sei que você tem sofrido, tem chorado. Mas tudo isso vai acabar. Porque eu quero te dizer, aquele que ressuscitou está presente neste lugar. Ele está andando pela igreja agora. Se você tiver fé, se você perseverar, se você se lançar nos seus pés, você vai ser salvo. Jesus vai perdoar os seus pecados. Jesus vai fazer de você um pregador, uma pregadora, uma pessoa para dizer: eu vi Jesus, eu vi que Jesus está vivo. Se você crer, se você perseverar. Maria Madalena progrediu, hein? Progrediu de prostituta a missionária, de prostituta a pregadora. Mas você viu o caminho que ela percorreu? Não, eu não quero só ser abençoado, eu quero entregar minha vida aos seus pés. Ali ela foi salva. O que ela fez depois? Ficou mantendo o ministério de Jesus, a pregação de cidade em cidade. Acompanhou Jesus na cruz, acompanhou Jesus na morte. Mesmo quando todos foram embora, ela continuou ali buscando Jesus e viu Jesus ressuscitado. E recebeu uma ordem, que foi um privilégio. Pedro ficou sem graça. Eu não acredito nessa mulher, você acredita? Essa mulher não valia nada. Quem é que vai acreditar nela? Essa mulher aí não é uma pecadora, quem é que vai dar crédito? Essa mulher aí não valia nada. Pedro, ninguém acreditou. Precisou Jesus aparecer de novo. Mas esse privilégio Maria Madalena teve. Ela viu o Senhor Jesus. Você quer ter esse encontro poderoso com o Senhor Jesus? Um grande encontro com Jesus. É isso que você vai ter agora. Jesus conhece a tua vida. Ninguém vai te julgar aqui dentro. Aqui não tem fariseu, não. Aqui só tem pecador agradecido. Eu acho que sou um dos principais agradecidos. Aqui não tem ninguém para apontar para você e dizer: essa pessoa não presta, não. Porque todos nós fomos muito perdoados. Todos nós tivemos esse favor, essa graça do Senhor Jesus. E essa oportunidade está sendo oferecida agora. Depende de você. Se você ouviu esta palavra e ela falou no teu coração, não importa o que você fez, quem você foi, quais são os teus pecados, só tem uma coisa: se você simplesmente quer ser abençoado, não precisa vir aqui na frente não. Mas se você quer ser salvo, se você quer ter os seus pecados perdoados, se você quer ficar com a tua consciência tranquila, se você quer receber o perdão do Senhor Jesus, então você entrega a tua vida para Ele. Maria Madalena seguiu esses passos e se tornou uma bênção no reino de Deus. Se tornou uma personagem altamente importante. Você não sabe o que o Senhor Jesus quer fazer na tua vida neste final de tempos. Você não sabe a obra que Ele tem para fazer na tua vida, aquilo que Ele quer colocar nos teus lábios para você anunciar. Coisas tremendas. Você nem faz ideia. Maria Madalena nem imaginava que ela teria esse papel importantíssimo na história do céu e da terra. Ela não imaginava. Mas ela recebeu a honra porque buscou Jesus de todo o coração. Você não faz ideia do que Jesus vai fazer na tua vida se você vier aqui na frente e se humilhar diante dele e pedir o perdão dos teus pecados. Então o que eu quero fazer? Eu não quero perguntar se você hoje quer aceitar Jesus como Salvador, porque quem é que não quer? Todo mundo quer. Eu quero saber se você quer fazer igual Maria Madalena, vir aqui na frente, e chorar aos pés de Jesus, pedir perdão dos teus pecados, renovar essa alegria da salvação, sair daqui hoje com a certeza de que os teus pecados foram perdoados. Então você, ainda que esteja uma pessoa rejeitada por todo mundo, ainda que até hoje você foi uma pessoa desprezada, humilhada, Jesus te ama. Jesus te recebe do jeito que você está. Jesus, Ele quer realmente te perdoar, te dar paz, não apenas te libertar, não apenas curar a tua enfermidade. Isso é o de menos. Isso Ele vai fazer mesmo.
Maria Madalena nunca mais foi possessa de demônios. Você sabe por que Jesus apareceu também primeiro para Maria Madalena? E lá em Marcos, quando nós lemos o capítulo 16, verso 9, que estava escrito assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Sabe por que Jesus apareceu ali primeiro para ela? Tanto pela persistência, tudo bem e tal, mas sabe qual o outro motivo? Jesus tinha expulsado dela 7 demônios. E Jesus estava voltando da sepultura, e ele tinha uma coisa nas mãos. E ele foi mostrar para os 7 demônios o que é que ele tinha nas mãos. É como se Jesus estivesse dizendo ali, olha, sem falar palavra nenhuma, ressuscitado, aparecendo primeiro para ela. Jesus estava dizendo: Satanás, você não tem chance nenhuma, nunca mais você vai ocupar o corpo da Maria Madalena, nem você, nem todos os demônios do mundo, porque eu ressuscitei dos mortos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Demônio, nunca mais você vai ter acesso no corpo dessa pessoa que eu salvei. Jesus vai te libertar para sempre. Jesus vai te perdoar. Você vai sair daqui salvo. Você quer? Quem quer o perdão e a salvação do Senhor Jesus, ergue a mão direita assim para o alto. Muito bem. Você que quer a salvação e o perdão do Senhor Jesus e ergueu as mãos, vem aqui para frente agora. Jesus está neste lugar. Chega, não olha para quem está ao teu lado, como fez Maria Madalena. Ela não olhou quem estava na festa, se o Simão era rico, se tinha gente que a conhecia. Ela não quis saber, ela foi lá, se agachou, se ajoelhou aos pés de Jesus e começou a chorar aos seus pés. Ela chamou a atenção de muita gente, mas principalmente a atenção do Senhor Jesus. Vá em paz, é agora que você vai receber a certeza do teu perdão e da tua salvação. Fecha os teus olhos, eu vou te ajudar, Abre a tua boca, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora aos pés do teu Filho Jesus. Eu fiz muitas coisas que me condenavam, mas eu ouvi a tua palavra e compreendi que, apesar de o mundo me considerar uma pessoa perdida e até sem valor, eu sei que o Senhor me ama, e neste momento eu me prostro diante de ti para pedir perdão, para chorar os meus pecados e para te agradecer pela minha salvação. Hoje eu ouvi a tua voz, eu sei que o Senhor está vivo e falou comigo. É por isso, Senhor, que eu agora te peço perdão. Faz esta obra, tem agora compaixão da minha alma e me salva, porque eu preciso do Senhor, eu preciso da tua salvação. Meu Pai querido, meu Deus amado, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único Salvador, e por causa do seu grande amor, eu também vou amá-lo cada vez mais, para sempre. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.